Existe um paradoxo silencioso escondido nas fotos empoeiradas e nos filmes granulados de um passado não tão distante. Um eco de uma era que muitos de nós mal vivemos, mas cujas imagens nos intrigam profundamente, os anos 60. Uma década de profundas transformações sociais e tecnológicas, marcada por um vigoroso otimismo e pela crença inabalável no progresso que prometia redefinir cada aspecto da vida humana e construir um futuro de abundância. Mas ao olharmos mais de perto para as ruas, para as cozinhas domésticas, para os rostos anônimos daquela época, uma pergunta emerge quando comparada com os corpos e modelos de vida de outrora. Porque afinal éramos notavelmente mais magros naquele tempo. Não é uma mera observação estética, é um mistério que nos confronta diretamente com nossa própria realidade. Em um mundo onde o avanço da ciência e da tecnologia nos promete uma vida melhor, mais fácil, mais longa, nós paradoxalmente enfrentamos uma epidemia de obesidade e doenças crônicas sem precedentes na história humana. Um abismo de proporções preocupantes nos separa daqueles que viveram há apenas 6 décadas. Seria o resultado de uma moda passageira, uma peculiaridade cultural? Ou teriam nossos avós e seus contemporâneos descoberto, ou mais precisamente, preservado, segredos valiosos sobre nutrição e estilo de vida, que na vertigem do progresso nos esquecemos? Teria a modernidade nos roubado sem que percebêssemos uma sabedoria fundamental sobre como viver e se alimentar? Aqui no Herbalíssima não nos contentamos com respostas superficiais. Mergulharemos nas profundezas dessa questão, viajando no tempo para desvendar as complexas camadas de hábitos, escolhas e contextos que moldaram a saúde de uma geração. Vamos agora para uma jornada que não é apenas sobre o passado, mas sobre as verdades atemporais que podem redefinir nosso futuro. As respostas estão lá, esperando para serem reveladas. Fique conosco até o final desse vídeo e desvendaremos juntos os segredos nutricionais do passado. Para desvendar esse enigma, precisamos antes de tudo compreender o solo onde a vida florescia, o contexto de uma década onde a existência e fundamentalmente a comida eram forjadas de maneira singularmente diferente. Imagine o tempo onde a comida de verdade não era uma tendência, uma escolha consciente ou uma dieta, era a própria base da existência. Nos anos 60, a maioria dos alimentos consumidos era minimamente processada, ou em termos mais singelos, vinha diretamente da terra ou do animal, com pouquíssima intervenção industrial. Vegetais colhidos no quintal, frutas da estação, carnes frescas de açougueiros locais e grãos que mantinham sua integridade nutricional. Não havia necessidade de rótulos complexos, a pureza era a regra e não a exceção. Uma sabedoria intrínseca sobre o que era alimento parecia guiar cada refeição. Consequentemente, a culinária doméstica era a norma, não um passatempo. Cozinhar em casa, do zero, era um ritual diário, uma prática fundamental na vida familiar. A ida ao supermercado não era uma caça a produtos prontos, mas sim uma busca por ingredientes crus para serem transformados em nutrição. Refeições fora eram um luxo para poucas ocasiões, e a ideia de entrega, delivery, essa conveniência que hoje nos define, era praticamente inexistente. Esse controle sobre cada etapa do alimento, da fonte ao prato, era um escudo invisível contra a enxurrada de aditivos e calorias vazias. E aqui reside um segredo silencioso, a limitação. A variedade de produtos industrializados era infinitamente menor. Não éramos constantemente bombardeados por uma cornucópia de ultraprocessados, de infinitas opções que extinguem o nosso consumo. Açúcar e gorduras más, embora presentes, figuravam em quantidades significativamente menores na dieta diária. O paladar humano não estava condicionado ao bombardeio de hiperestímulos doces e salgados que hoje permeiam nossa alimentação. Havia uma simplicidade quase poética no que se comia. Sem falar no tamanho. Em uma cultura onde a moderação era intrínseca, as porções eram naturalmente menores. Uma análise de receitas antigas
ou até mesmo dos utensílios de mesa e pratos de restaurantes da época, revela uma calibração diferente. Comia-se para saciar a fome, para nutrir o corpo, para não preencher um vazio especial ou por excesso. Havia um respeito intrínseco pelo alimento e pelo sinal de saciedade. Mas a saúde não se resume apenas ao que colocamos no prato. O peso corporal é um reflexo complexo da interação entre alimentação e estilo de vida. E sob essa ótica, os anos 60 revelam um padrão de atividade física inerente à própria estrutura da vida. As pessoas andavam mais, pois carros não eram uma posse universal, e a infraestrutura incentivava o caminhar. Trabalhos eram menos sedentários, exigindo maior esforço físico. O lazer não era mediado por telas, mas pela experiência ativa. Esportes ao ar livre, dança, encontros sociais promoviam o movimento. O corpo era constantemente convidado a se exercitar. Se o contexto dos anos 60 oferece a moldura, os próximos minutos revelarão o quadro completo. Os princípios essenciais que, mesmo sem o arcabouço científico de hoje, guiavam a vida e a alimentação daquela época e que se mostram, em retrospecto, como verdadeiros pilares de saúde e de longevidade. São segredos não por serem ocultos, mas por terem sido, em grande parte, esquecidos na vertigem do progresso. Vamos desvendá-los. O primeiro e talvez mais fundamental desses segredos reside na primazia dos alimentos inteiros. A base da dieta dos anos 60 era inequivocamente composta por frutas, vegetais, carnes, ovos, laticínios e grãos em suas formas mais naturais e menos alteradas. Havia poucos aditivos, poucos conservantes, pouca manipulação. Essa simplicidade, historicamente, é um farol para a nutrição ideal. Dentro desse foco em alimentos inteiros, um ponto crucial eram as gorduras naturais. Enquanto óleos vegetais processados, como a margarina, começava a fazer sua aparição, o uso de gorduras animais, a manteiga, a banha de porco, as gorduras inerentes à carne, eram significativamente mais comum. A visão sobre gorduras na época era menos demonizada do que se tornaria nas décadas seguintes. E a ciência atual revalida a importância das gorduras naturais, que, ao contrário de seus substitutos processados, fornecem energia sustentável e nutrientes essenciais, sem os riscos inflamatórios associados a óleos vegetais altamente refinados. E a proteína? Ela era a espinha dorsal de cada refeição. Ovos no café da manhã, carne no almoço e jantar. A importância da proteína para a saciedade, para a manutenção da massa muscular e para a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue era vivida na prática, mesmo antes de ser minuciosamente explicada pela bioquímica. Alimentos ricos em proteínas nos mantêm satisfeitos por mais tempo, reduzindo a necessidade de lanches frequentes e controlando o impulso de comer por excesso. Se o primeiro segredo era a presença, o segundo é a ausência, a notável redução no consumo de açúcares e carboidratos refinados. Nos anos 60, simplesmente não existia o xarope de milho de alta frutose, hoje tão presente na indústria alimentícia. Pães e massas eram menos processados, mantendo mais de suas fibras e nutrientes originais. Doces e refrigerantes não eram vistos como um consumo diário e refletido, mas como guloseimas ocasionais, para momentos especiais. Essa moderação era um guardião da saúde metabólica. E aqui a ciência nos ilumina. O consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados provoca o que chamamos de picos de insulina no sangue. A insulina é um hormônio vital, mas em excesso, ela sinaliza ao corpo para armazenar energia, prioritariamente como gordura, e pode levar à resistência à insulina percussora de diabetes 2. Além disso, picos constantes de açúcar e a inflamação crônica que podem gerar são catalisadores para uma série de problemas de saúde, inclusive o ganho de peso. Os anos 60, com sua dieta menos açucarada, evitavam essa montanha-russa metabólica, promovendo um estado de calma e equilíbrio que favorecia a manutenção de um peso saudável.
O papel da atividade física não era sobre ir à academia, no sentido moderno, mas a atividade física estava tão imbricada no cotidiano que quase passava despercebida. Era o caminhar até o trabalho ou à escola, as tarefas domésticas que exigiam esforço, os trabalhos que não dependiam de máquinas automatizadas, o lazer que envolvia o movimento. O corpo humano, projetado para se mover, estava em constante diálogo com o ambiente, não apenas em momentos dedicados, mas ao longo de todo o dia. Do ponto de vista científico, o movimento regular é um catalisador metabólico. Ele melhora a sensibilidade à insulina, permitindo que células absorvam a glicose do sangue de forma mais eficiente, reduzindo a necessidade de picos de insulina. Aumenta o gasto energético e, crucialmente, contribui para uma melhor composição corporal. Mais massa muscular, menos gordura. Nos anos 60, a atividade física não era uma obrigação para emagrecer, mas um componente natural da vida, de forma quase incidental. Mantinha o corpo em seu melhor funcionamento. Por fim, um dos segredos mais sutis e talvez mais impactantes, a reeducação dos ciclos de fome e saciedade. Nos anos 60, era comum haver menos lanche entre as refeições. A cultura não promovia o comer a cada 3 horas ou constante mordiscar. As pessoas esperavam a próxima refeição, permitindo que o corpo processasse a comida e sinalizasse a fome real. Essa prática, embora não intencional, como uma dieta, ensinava o corpo a reconhecer a fome real, distinguindo do tédio, da ansiedade ou do mero hábito. É uma forma de comer intuitivo que era padrão, permitia que os hormônios da fome, como a grelina, e da saciedade, como a leptina, operassem de forma mais eficiente, sem a constante interrupção da ingestão calórica. Ao respeitar esses ciclos naturais, o corpo tinha a chance de se autorregular, mantendo o equilíbrio metabólico e, consequentemente, um peso saudável de forma quase natural. Os anos 60 nos mostram que a sabedoria para um corpo saudável muitas vezes reside em ouvir os sinais mais primários que a natureza nos deu. Nossa jornada pelos anos 60 revelou uma verdade fundamental. A saúde e o bem-estar não são mero caprichos de nossa era moderna, mas sim um eco de padrões ancestrais quase arquetípicos. Não se trata de romantizar um passado que não volta, mas de extrair dele as lições perenes, os segredos que o tempo e a complexidade de nossa sociedade obscureceram. O passado, quando compreendido, não é um fardo, mas um farol que ilumina o caminho para um futuro mais equilibrado. Quais então são as chaves que podemos resgatar dessa era e que podem transformar nossa saúde hoje? Primeiro, o foco na comida de verdade. Priorize alimentos integrais, aqueles que a natureza nos oferece minimamente processados. Reconecte-se com a origem do seu alimento, com a simplicidade e a potência que ele encerra. Segundo, cozinhe mais em casa. Retome o controle sobre o que você e sua família consomem. Cada refeição preparada no lar é um ato de soberania nutricional, um passo para desvencilhar-se da lógica da conveniência industrializada. Terceiro, o movimento é vida. Integre mais atividade física no seu dia a dia, não como uma obrigação penosa, mas como parte fluida da sua existência. Caminhe, dance as escadas. Permita que seu corpo se manifeste, lembrando-se que ele foi feito para mover. Quarto, atenção aos açúcares e refinados. Modere o consumo. Compreender como eles afetam sua fisiologia é o primeiro passo para se libertar dos seus ciclos viciosos. E por fim, coma quando sente fome. Pare quando estiver satisfeito. Escute seu corpo, essa máquina biológica que, em sua essência, sabe exatamente do que precisa. Reaprender a discernir os sinais de fome real e de saciedade é um ato de reconhecimento e de profundo respeito. É precisamente essa a essência de nossa jornada aqui no Hebalíssima. Não buscamos modismos ou soluções mágicas. Nossa missão é navegar pelos labirintos da história e da ciência para desvendar os princípios atemporais da verdadeira nutrição e saúde.
A complexidade do mundo moderno não precisa nos afastar da sabedoria inerente à natureza humana. Ao contrário, ela nos convida para uma reflexão mais profunda e um retorno aos fundamentos. E agora gostaríamos de ouvir você, que nos acompanhou aqui nessa reflexão. Quais são as suas memórias? O que você lembra da alimentação dos seus pais ou avós? Existe algum hábito daquela época que sua família ainda mantém ou que você gostaria de resgatar? Compartilhe suas histórias e suas percepções nos comentários. Sua experiência enriquece o saber de todo mundo e nos ajuda a construir uma comunidade vibrante em torno da saúde e do bem-estar.